Fala, meus irmãos, tudo na paz? Aqui é Maurício Brandão. No vídeo de hoje vamos seguir falando sobre Josué. Dessa vez eu espero fechar esse ciclo, até porque lá na nossa EBD nós já estamos aí nas próximas semanas, já estaremos entrando nessa revista aqui que é muito top, Epístola aos Hebreus. Vamos meditar tudo sobre o que se fala na Epístola aos Hebreus, sobre principalmente a supremacia de Cristo. Então, antes de qualquer coisa, deixe o seu like, se inscreva no canal e não perca mais nada aqui dos nossos vídeos. Terminamos falando no último vídeo sobre o momento que Josué passava e o que Deus estava tratando na vida dele para que ele pudesse dar continuidade ao legado, a tudo aquilo que Moisés havia feito e justamente a vontade de Deus. Em cima disso entra esse tema, maturidade sustentável. O que vem a ser a maturidade sustentável? É justamente aquela caminhada que se sustenta, a pessoa que se mantém, a pessoa que conhece o evangelho e ela permanece no evangelho, porque esse é o desejo de Deus. Então, nós fechamos o vídeo falando sobre Efésios 6:10, que diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortalecer no Senhor aponta justamente para a nossa fé. É por isso que Efésios 6:10 vai falar sobre essas duas coisas. Fortalecei-vos no Senhor, que é justamente a fé, mantenha a sua fé, mantenha a sua crença, se fortalecendo a cada dia nele e na força do seu poder. O que seria? O que seria o poder? Seria justamente, eu exemplifiquei lá, como a capacidade de realizar. É como se ele olhasse para os feitos de Moisés, para tudo aquilo que Moisés realizou, e ele não se diminuísse. Muito pelo contrário, ele fosse encorajado em cima daquilo que Moisés já realizou, a crer que muitas coisas ele poderia também realizar. É por isso que o próprio Jesus disse que os seus discípulos fariam obras maiores do que aquele realizou. Isso quer dizer que através dos seus discípulos, Cristo chegaria a lugares que o próprio Senhor Jesus, fisicamente no seu ministério terreno, ele não pisou. Houve diversos lugares, obviamente, para você e eu, para você estar me assistindo aqui nesse momento, justamente é porque a mensagem do Evangelho chegou até nós, e isso através de pessoas que traduziram a Bíblia, trouxeram a palavra, viveram a palavra de Deus. Então isso é apontado como obras maiores. É o Evangelho alcançar lugares que saíam daquele território a qual Jesus estava pisando, nos lugares que Jesus pregou e curou. Então, amadurecer representa permanecer. É justamente um dos comentários aqui. E Deus está tratando em Josué essa permanência, essa força, para que ele continuasse, para que ele se levantasse do luto e fosse justamente cumprir o propósito de Deus. E o Senhor pode, e tem várias formas de falar com o ser humano. Desde até Hebreus, capítulo 1, nos primeiros versículos, diz que antigamente aos pais na fé, às pessoas que eram no Velho Testamento, Deus falava de muitas formas através dos profetas. Então a gente via que os profetas eram usados para anunciar as verdades de Deus para o povo, para os reis, e todas as pessoas eram beneficiadas pelo ministério profético. Então, Deus falou de muitas formas através dos profetas, e hoje ele fala a nós através do Filho. Mas ali é o próprio Deus falando com Josué, tratando a realidade de Josué, tratando a vida de Josué, porque essa era uma das formas também de Deus falar. Então, como Josué mais à frente seria usado para também trazer instruções ao povo, Deus se aproxima de Josué justamente para mostrar que Josué teria que exercer uma posição diferenciada em relação a todas as pessoas. Porque quando Moisés, a gente vai ver isso aqui agora em Êxodo 19, 13. Vamos olhar aqui em Êxodo 19, 13, onde
a palavra vai dizer que Deus cercava o monte para que o povo, nenhuma pessoa do povo, tocasse no monte e não fosse flechada, não fosse consumida, não morresse. Vamos lá? Êxodo 19, 13. Tomem, do 12. Marque ao redor do monte limites para o povo, dizendo: tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar na sua extremidade. Todo aquele que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirá ao monte. Então, no momento que Moisés ele vai até o monte, lá na EBD eu fiz até um desenho, né, como se fosse do monte, assim, né? Sim, pá. E o povo aqui embaixo, sem, obviamente, encostar no monte, as pessoas aqui e tal, e Moisés lá no topo do monte, diante da face de Deus, diante da presença de Deus, e Deus ministrando sobre a vida de Moisés, isso aponta para a natureza do povo, porque o povo, apesar de ser muito amado por Deus, apesar deles serem muito queridos por Deus, Deus queria sempre a salvação e tirar eles, assim como Deus fez, tirando eles com mão forte da terra do Egito. Deus queria manter eles na santidade. Porém, a realidade da natureza humana aponta sempre para o pecado. Então, quando Moisés vai ao monte, Moisés vai fazer intercessão entre Deus e o povo. Por quê? Porque o povo, por si só, eles não tinham a capacidade de estar diante de Deus. A postura de desobediência deles era muito grande. Mas mesmo assim, o amor de Deus se manifesta e Deus utiliza Moisés para fazer essa intercessão. Porque quando Moisés está no monte, ele recebe o direcionamento de Deus e traz o direcionamento de Deus para o povo. Traz as leis de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus para o povo. Isso representa e aponta diretamente para o ministério e a vida de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que não houve sequer um justo na terra. Mas Cristo, ele trouxe justamente essa capacidade e essa possibilidade de nós alcançarmos a mensagem do Senhor. Então, assim como Moisés era um intercessor, Moisés é um tipo de Ele é um tipo de Cristo, porque ele faz o serviço da intercessão. Então, o ministério profético na época representava justamente isso. Moisés fazia intercessão, os profetas faziam esse tipo de intercessão de trazer a direção de Deus para o povo. E houve até lá uma pergunta: se na sua opinião é possível uma pessoa que sempre ouve a Deus dar vazão à idolatria? Ah, mas por que idolatria? Porque isso está diretamente ligado a isso que nós estamos falando. Porque Moisés, quando ele foi ao monte buscar essa direção, acho que no próprio Êxodo 19, Moisés ele está no monte do Êxodo 19, se eu não me engano, até o 32. Até o 32, Moisés está sobre o monte. Mas foi exatamente nesse momento que no 32, vamos lá, Êxodo 32, do 1 ao 7, o povo, ele vê a demora de Moisés e cria um bezerro de ouro diante deles. Vamos ver o que eles vão falar. Versículo 1 do capítulo 32. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Moisés demorando, o tempo, né? 19, bastante tempo que ele fica lá. Olha a concepção do povo. Demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e disse: levanta-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirei as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou as argolas das orelhas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as na mão,
deles trabalhou com ouro e buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Para tu ver, um tempinho que Moisés ficou no monte e se afastou deles, eles já se esqueceram de tudo aquilo que Deus havia feito no passado. Eles sabiam que foi Deus que tirou eles da terra do Egito. Mas quando Moisés demora, Moisés era a figura que representava para eles o mínimo de fidelidade a Deus que eles poderiam ter. Então, quando Moisés sobe ao monte, eles já começam a blasfemar contra Deus. São estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Então eles têm uma postura muito ingrata, uma postura muito errada, uma postura muito fora da realidade cristã. É por isso que foi até dita lá na EBD, que uma frase interessante, que se for para nós olharmos para trás, que seja para onde Deus nos tirou. Foi até o Wanderson que falou lá. Porque eles olham para o Egito agora, mas eles olham com um olhar não de caramba, eu era escravo e agora eu sou guiado por Deus. Não, eles olhavam ali, não, quem nos tirou de lá foi esses deuses, quem nos tirou de lá foi essas coisas. Quase com saudade, com desejo de retornar para o Egito. Então, aí entrou essa pergunta. Se existe a possibilidade de uma pessoa que está sendo guiada por Deus, direcionada por Deus, ouvindo a palavra de Deus, dar lugar à idolatria, claro que existe. Claro que existe. É por isso que a palavra vai sempre mostrar que nós vamos cair para o lado que nós mais estamos alimentando. Porque uma coisa é ouvir a palavra e guardar a palavra como um alimento sólido para fortalecer a nossa fé, fortalecer nossa capacidade de caminhar com Deus. E outra coisa é ouvir a palavra só por ouvir, entra no ouvido e sai no outro. Tá entendendo? Então, era necessário que a ficha caia, né? Igual no fliperama lá que as pessoas jogam, quando coloca a moeda, pum, a ficha cai, e aí, quando a moeda bate lá embaixo, que a ficha, né? O jogo começa a funcionar, os comandos começam a funcionar. Então, ouvir a palavra e deixar com que a palavra não caia no coração como uma ficha, e vire, né, e dê o play, não adianta. Tá entendendo? Não adianta, não existe essa possibilidade. Então é isso que Deus quer tratar nele. E isso aponta também para outra parada que foi falada lá, sobre o acompanhamento pastoral. Foi até falado isso aí. Na verdade, cara, a gente vive na vida, em todas as áreas, com referências. Então, tudo que a gente faz, seja no trabalho, seja na escola, nos estudos, a gente tira pessoas por referências daquilo que a gente vai fazer, para a gente fazer certo, para a gente não errar. Então a gente vê hoje, com a realidade, de muitos falsos líderes, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, tudo falso. Mas isso não quer dizer que todos são falsos, entendeu? Principalmente em relação ao próprio povo de Israel. Eles estavam sendo guiados por Moisés. Mas um segundo que Moisés se distancia, eles perdem esse contato com Moisés, o coração deles se volta para a posição errada. Então, em Hebreus 13, 7, em Hebreus 13, 7, vai dizer: lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente o fim da vida deles, imitem a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, o texto está basicamente dizendo que, assim como os líderes ou os pastores que têm as posições corretas, nós precisamos seguir as posições corretas, os que fazem o certo. Não se espelhar no errado e para viver de uma forma que a gente bem tem, entendeu? Porque
por diversas vezes acontece isso. Ao invés de se espelhar no certo, se espelha no errado e fica por isso mesmo. Como se todo mundo fosse errado, como se todo mundo fosse sacanear as pessoas. Então, é por isso que a maturidade cristã nos faz observar para aquilo que é correto e para aquilo que é certo. Não que você não vai ver os erros das pessoas e dos líderes, porque pode acontecer, todo mundo é humano. Assim como nós erramos, os líderes também erram. Mas nós vamos olhar para aquilo que é correto, para aquilo que é o erro, não somente o erro, ou para aquele que vive só errando, mas para aquele que pode até errar, mas o número de acertos é infinitamente maior. Então, Josué 1,5 vai dizer: ninguém poderá resistir a vocês, assim como estive com Moisés, eu estarei contigo. Aí o comentário é: Deus quer apresentar a Josué que a caminhada de Moisés foi uma caminhada de sucesso diante do Senhor. Ainda que não tivesse entrado na terra prometida, cumpriu seu papel, que era de libertar o povo de Israel das mãos de Faraó. A principal missão de Moisés era essa: tirar o povo das terras do Egito e fazê-los andar e fazê-los caminhar segundo a vontade de Deus. Isso, quando Deus está falando para Josué, Deus está falando para ele que aquilo que foi realizado com Moisés foi sucesso, foi conquista, foi vitória, foi bênção. E ele está falando: ninguém poderá resistir vocês, e assim como eu fui com Josué, eu estarei com vocês, estarei contigo. E aí veio a pergunta que debatemos até lá: você acha que as pessoas têm o hábito de diminuir aquilo que fazem para Deus? Por exemplo, existe alguém que canta pra caraca, vamos lá, Aline Barra, vamos dar um exemplo, ou alguém por aí. Pô, canta bem, é o máximo, é isso e aquilo. Você canta, mas você não canta igual ela ou no mesmo nível dela. E aí, o que você vai fazer? Tu vai se diminuir? Não vou cantar não, porque já tem alguém que, já tem alguém que está lá em cima, já está lá no topo. Tu vai paralisar por causa disso? Não. Deus está falando: assim como eu fui com ele, eu vou ser com você. Assim como ele teve a capacidade de realizar, eu também concedo a você essa capacidade de realizar. Assim como eu fiz na vida dele, eu posso fazer na sua vida. Então isso mostra para cada um valorizar as suas próprias características, cada um valorizar as suas próprias valências, as suas próprias habilidades. Não apenas focar naquilo que fulano fez, naquilo que fulano falou, naquilo que fulano... Não, é tomar os feitos do outro como espelho para a sua própria realização, para aquilo que Deus vai fazer através de você. Então não ficar se baseando, se lamentando, chorando. É sempre olhar para o outro e se colocar como... Ainda que você entenda: pô, eu sou menor, eu não tenho essa capacidade. Mas, Senhor, se for da sua vontade, eu posso realizar. Se for da sua vontade, eu posso fazer também. E buscar se preparar em cima daquilo que você tem colocado como um propósito no seu coração, em cima daquilo que o Senhor tem te chamado. O ponto crucial da vida cristã está em obedecer e entender que a vontade de Deus é sempre maior e melhor. E vai dizer no capítulo 1, versículo 8 de Josué: seja forte e corajoso para fazer tudo segundo a lei do Senhor. Então, você prosperará. Essa aí já entra uma regra fundamental. Para fazer justamente as coisas de Deus, era necessário que ele fosse forte, tivesse força e fosse corajoso, tivesse firmeza. A coragem é justamente essa, firmeza. Apesar do medo, apesar de talvez um certo temor de possivelmente acontecer algo que não está dentro da sua palavra, está falando para que ele tivesse firmeza e se mantesse na lei do Senhor, se mantesse na palavra. Porque, por muitas das vezes, acontece da galera buscar muito fazer as coisas para Deus, mas não busca justamente a lei de Deus, não busca uma palavra. Então, junto com a ação
Junto com a ação é preciso instrução. É por isso que ele fala, não parte da sua boca o livro dessa lei. E nela medita de dia e de noite. Por quê? Porque a palavra de Deus justamente nos dá essa orientação, nos dá esse confronto, nos dá esse entendimento de que nós precisamos permanecer firmes e pautados na vontade de Deus, pautados na palavra de Deus, pautados na vontade do Senhor. E é interessante que nesse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, você não vai ver Josué falando uma palavra. A gente não vai ver Josué falando nada. Pode observar aí, do versículo 1 até o versículo 9 do capítulo 1 de Josué, Josué não vai falar nada. Porque mostra que nesse período, nesse momento de tratamento, de instrução, de mudança de ânimo, onde Deus está animando Josué, não é justamente o momento dele falar, mas é o momento dele ouvir. E é interessante o ser humano, nós cristãos, a cada dia, observar qual é o momento de falar, qual é o momento de ouvir, qual é o momento de andar, qual é o momento de parar. E para justamente conseguir o êxito que Josué teve na sua caminhada. Eu fiz um resumo aqui. Deus retira Moisés de cena, mostrando que Josué, aquele que foi escolhido para dar continuidade, passava por um momento de fraqueza e precisava ser restaurado de dentro para fora. No processo de maturidade vivido por ele, ficou claro que a palavra de Deus é a força motriz para nos arrancar da tristeza, para sermos poderosamente usados pelo Senhor. As promessas de Deus em nós vai acontecer mediante ao perdão, obediência e sensibilidade para perceber a vontade do Senhor. Deus nos fortalece, falando conosco e nos mostrando que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Seja forte e tenha firmeza nos momentos difíceis que se apresentará a você. Tenha Cristo como seu auxílio e segurança. Esse é o vídeo de hoje, é o que temos para o momento. Conseguimos lá na igreja também fechar essa passagem de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 foi bênção e graças a Deus conseguimos aí estar fechando. Tem outro comentário aqui no notebook. É notebook porque está escrito aqui, notebook. Por isso que o nome desse caderno é notebook. Sobre a justificação pela fé, Romanos 5. Não vai ser passado lá, ao menos eu acho, por causa da revista nova, né? Chegou na revista nova. Então, por enquanto, não é o momento talvez não seja o momento de passar ela lá e, por conseguinte, não trazer ela aqui. Mas o livro de Hebreus está aí e em breve já teremos conteúdo novo sobre esta temática. Que o Senhor abençoe nossas vidas e fique na paz.